Nós falaremos hoje sobre jejum. Esse é um assunto muito importante. E nessa mensagem nós vamos procurar, à luz da palavra de Deus, encontrar algumas verdades e também algumas razões para praticá-lo. E você sabe o porquê e qual a razão, o motivo pelo qual devemos praticar o jejum? Então nós vamos orar nesse instante, rogando a Deus a sua direção, que o Espírito Santo nos conduza para falar exatamente aquilo que Ele deseja para cada um de nós, a começar no nosso coração aqui, para que Ele possa transmitir aos corações que estão aí ouvindo esse assunto de importância enorme. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós na Tua presença agradecemos, porque estamos diante do Senhor, para tratar de um assunto, Deus, que temos referências, temos mensagens, temos versículos, temos testemunhos na Tua palavra de pessoas que praticaram o jejum. Motivos bons, motivos ruins, propósitos bons, outros não. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está desejoso de que cada um de nós possamos ter um entendimento acerca deste assunto. Nos ajude, ó Pai, com o poder do Espírito Santo, a levar essa mensagem de uma forma clara, direta e objetiva a cada um de nós. E que saiamos, ó Pai, saímos desse culto, ó Deus, entendendo um pouco daquilo que o Senhor tem a nos dizer acerca desse assunto, o jejum. Nos ajude, ó Pai, a compreender, mas principalmente a aplicar de forma correta esse assunto em nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém? Um tempo atrás, eu, vendo na internet, eu vi um pequeno vídeo, acredito que muitos de vocês devem ter visto também, de uma líder de louvor, falando a alguns pastores que estavam acima do peso. E ela dizia que eles precisavam fazer um jejum. Isso falando na questão espiritual. Mas nós sabemos que existe ali alguns motivos pelos quais ela falou aquela frase, né? Mas nós sabemos que o jejum, ele traz muitos benefícios para o corpo. Mas esse real motivo pela qual foi falado não é um motivo bíblico. Nós sabemos disso. Então, diante disso que nós temos aí vivido e visto sobre esse assunto, nós temos aqui na palavra de Deus, nós vamos ver agora também, algumas verdades que a ciência, que todos nós deveríamos saber acerca do jejum. Então nós vamos ver nesse momento agora, peço aos irmãos ali na projeção que possa nos abençoar, transferindo também, quais são algumas verdades acerca do jejum. Primeira verdade, jejuar, isso está no dicionário, você pode pegar o Google e ver também lá. Jejuar é abster-se ou privar-se de alimento por um certo período de tempo. E eu, olhando para essa definição de jejuar, eu diria que todos nós, de alguma forma, voluntária ou involuntariamente, praticamos o jejum. Por exemplo, quando você foi dormir noite passada, você acordou pela manhã, você passou a noite inteira em jejum. Aí quando você acordou, você comeu, você realizou ali, na verdade, um desjejum. A sua primeira refeição do dia foi um desjejum. O meu foi um pedaço delicioso de bolo de cenoura que a minha esposa fez com café e leite com café. E foi meu desjejum. Então, de alguma forma ou de outra, todos nós praticamos o jejum. Se formos olhar também, por exemplo, para as pessoas que estão aí internadas hoje com a Covid, muitos estão em jejum. Ou se você vai fazer algum exame médico, é necessário que você esteja em jejum. Então, existe aí essa questão de que o jejum, ele é algo que purifica o nosso corpo para realizar um exame, para realizar alguma atividade, para nos trazer também um benefício. É medicinal também o jejum. Então, essa primeira verdade é um fato que não podemos deixar de entender.
Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós temos acerca do jejum, o jejum costuma ser associado apenas com a abstenção de alimentos, mas também pode ser a abstenção ou a privação de outras coisas, não tão essenciais quanto o alimento, como, por exemplo, confortos e entretenimento. Você já pensou em fazer um jejum de Netflix? Para muitos é difícil, né? Passar sem Netflix, olha, passar sem o WhatsApp, ou sem olhar para o Facebook, sem mandar uma mensagem, mesmo que seja aquela alfinetada, é difícil. Tem pessoas que precisam lembrar que o jejum não é só do alimento, nós temos que fazer jejum também de algumas situações em nossas vidas, né? Então, é um desafio muito grande, jejuar daquilo que você coloca assim, é essencial, não vou viver sem aquilo. Jejue por um tempo daquele período também. Então tem uma finalidade ali. O jejum costuma ser associado apenas à abstenção de alimentos, mas pode também ser com a abstenção ou a privação de outras coisas não tão essenciais como o alimento. A terceira verdade que eu quero destacar aqui para vocês, nessa mensagem, é que o jejum de alimento por um longo período não é para todos. Tá? Se você está propondo fazer um jejum, fala, eu quero fazer um jejum de 30, de 20 dias, de 40 dias, mas você não tem condição física para suportar nem 2, 3 dias sem o alimento, sem ingestão de alimento, então não se desafie. Se você tem algum problema de saúde, não desafie fazer um jejum. Nós tivemos agora recentemente a minha sogra internada, ela veio de Tibagi até a cidade de Ponta Grossa. Lá em Tibagi ela ficou internada por, parece-me que 24 horas, um dia e meio, sem se alimentar, porque precisava fazer os exames. Depois foi para Ponta Grossa, no hospital de Ponta Grossa, chegou lá também sem se alimentar, em jejum, para fazer os exames. A família estava preocupada. Foram 3 dias de internamento sem se alimentar, até que o médico liberou para que ela pudesse se alimentar. Nós sabemos que o jejum, ele não é para todas as pessoas. Então, se você hoje está querendo fazer jejum, pense, eu tenho condição física de fazer um jejum? Eu sei que é um sacrifício, mas eu preciso entender se eu vou conseguir manter esse jejum, esse propósito. Na questão física, é importante lembrar que o jejum de alimento, por um período de tempo, não é para todos. Então, se você consegue passar um bom período de tempo sem nenhum dano físico, mental, você pode praticar também o jejum. Outra verdade que eu quero destacar aqui acerca da questão do jejum, o jejum ele pode ser parcial ou integral. Tem aquele jejum parcial, quando se fala de jejum integral, muitos falam, vamos fazer o jejum das 6 da manhã às 18 horas. É o que geralmente o judeu faz, ou muitas pessoas fazem. É um jejum integral, o dia inteiro, sem a ingestão de alimento sólido. Mas também existe aqui uma verdade acerca do jejum, que ele pode ser parcial, onde a pessoa se abstém de comida sólida. Tem um texto de Daniel, capítulo 10, versículo 2 a 3. Daniel, capítulo 10, versículo 2, diz, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas. As 3 semanas inteiras. Então foram 21 dias de jejum. Essa semana uma pessoa compartilhou comigo que não iria acompanhar o culto porque estava realizando o jejum de Daniel. Ela se propôs a fazer, e naquele período ela estava ali se abstendo, conforme diz ali o texto, né, de comida sólida, mas legumes, outras coisas mais, ele comeu. Então nós entendemos aqui nessa verdade que o jejum ele pode ser parcial, é aquele em que a pessoa se abstém de comida sólida, mas ele se alimenta de legumes, se alimenta com outros condimentos também. Mas o integral, o jejum integral, é aquele em que a pessoa se abstém até mesmo da água. Olha o que diz Esther, um outro texto, lá no Antigo Testamento, antes de Jó, se você quer acompanhar aí, nós não colocamos na projeção. Esther, capítulo 4, quando ela soube diante daquela situação difícil que estava vivendo o seu povo,
e Mordecai estava sendo ali também ameaçado. Nós temos ali o texto de Esther, capítulo 4, versículo 16. Olha só o que Esther propôs para o povo dela. Esther 4,16. Diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, por ela, em favor dela. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Então, era 24 horas de jejum. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então, se ela fosse ali morta por aquela situação toda, ela com certeza estava dentro do propósito do jejum. E ela convocou ali a todos a praticarem o jejum por 3 dias, noite e dia, 24 horas sem comer e sem beber. Segundo a ciência, nós sabemos também que nós não podemos ficar sem tomar água por mais de 3 a 5 dias. O corpo humano necessita da água. A água é preciosa para o corpo humano, não podemos ficar sem água. E 3 a 5, no máximo 7 dias, a pessoa não sobrevive sem água. Então, é uma realidade que ela até colocou aqui por 3 dias, ela não definiu 5 ou mais. 3 dias é o limite, geralmente, de muitas pessoas para ficarem sem a ingestão de água. Então, existem essas verdades. A quinta verdade que eu quero destacar aqui para vocês, que inclusive a Bíblia não especifica um tempo determinado para se praticar o jejum. Nós encontramos na Bíblia um relato assim: você deve praticar o jejum por tanto tempo, ou menos, ou mais, ou... O jejum, na verdade, nós temos aqui alguns textos da Palavra de Deus que podemos entender. Ele pode ser praticado por um dia. Lá em Levítico, capítulo 23, 27, é o dia da expiação, o dia do perdão. Os judeus praticam esse dia da expiação, o dia que eles afligem a sua alma, o seu coração, e o dia inteiro de jejum. E depois passou a ser também, segundo o texto de Jeremias 36, 6 e Atos 27, 9, passou a ser o dia da expiação, foi chamado como o dia do jejum. Aquele dia inteiro de expiação, ou seja, de perdão de pecado, de pedir perdão a Deus, de pedir para que Deus purifique a sua alma, o seu coração, passou a ser em Jeremias, capítulo 36, 6, se você quiser acompanhar e ler, vamos ler lá. É só um texto, não vamos ler todos, em função do nosso tempo. Jeremias 36, 6 diz assim: entra, pois, tu, e do rolo que escreveste segundo o que eu ditei. Jeremias 36, 6. Lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. E também a lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Então, passou a ser o Levítico 23 a 27, dia de expiação, passou a ser também o dia do jejum. E lá em Atos 27, 9, também nós podemos confirmar essa verdade. O jejum pode ser também de 3 dias, conforme Esther, nós vimos há pouco, Esther 4, 16. O jejum pode ser de 7 dias, lá em 1 Samuel 31, 13, quando morreu Saul e Jonatas, foi proclamado ali um jejum de 7 dias. Eles ficaram ali planteando pela morte de Saul durante 7 dias. Então, pode ser 7 dias. O jejum pode ser de 21 dias, conforme Daniel 10, 3. Existe um propósito essa semana. Alguns devem ter recebido o propósito de jejum de 21 dias de Daniel. E tem também ali o jejum de 40 dias. Poucas pessoas fizeram esse jejum de 40 dias. Entre eles, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então, nós entendemos que o jejum ele não tem um tempo determinado para praticarmos. Pode ser de 1, 10, 20, 30, 40 dias, mas deve-se ter uma limitação ali, ou seja, algo para que a pessoa possa entender: tenho condições de realizar esse jejum? Se sim, vou continuar. Mas o jejum é uma contrição do coração para nos aproximar diante de Deus.
Olha só também outro texto aqui que nós temos, outra verdade. O jejum é uma prática que Jesus esperava dos seus seguidores. Lá em Mateus capítulo 6, puder acompanhar também, não está na projeção. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Jesus ele não ordena que façamos o jejum, mas ele espera que façamos. Então, por esse motivo, ele colocou ali em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabemos que muitas pessoas têm feito jejum, têm praticado jejum nesses dias sem ter compartilhado com ninguém. Outros têm compartilhado comigo, até uma pessoa semana passada compartilhou, dizendo que estava fazendo um jejum, mas aí houve uma situação toda, aquela pessoa, será que eu estou dentro do propósito certo, pastor? Aí nós oramos, mandei alguns textos também para essa pessoa, ela falou, vou continuar praticando o jejum, dentro desse propósito bíblico que é recomendado aqui pela palavra de Deus. Mas uma verdade, temos algumas ainda pela frente, que eu gostaria de destacar. O jejum bíblico deve ser acompanhado de oração. Essa é uma verdade que não tem como mudar. Se você é um cristão e fala, eu vou fazer um jejum, você não vai somente se abster de comer alimento. Você vai também orar. Então nós entendemos que sem a oração o jejum fica incompleto. Porque ele tem efeitos medicinais ou de autodisciplina, mas não tem efeitos espirituais. Então se você se colocar com o propósito de jejuar, pense, eu vou jejuar, mas vou também orar. Tem que andar de mão dada, jejum e oração. Essa é uma prática que devemos pensar em realizar, sim. Agora vem uma pergunta, até coloquei uma exclamação ali bem grande, para você pensar. O jejum e a oração devem ter a mesma intensidade? O que você pensa acerca disso? Você deve praticar a mesma constância na oração e também no jejum? Deve ser intermitente, o jejum deve ser da mesma forma, a mesma intensidade que a oração? O que você pensa sobre esse assunto? 30 segundos. Não, um pouco menos, não vamos ter tanto tempo assim. Mas, se nós formos olhar para a palavra de Deus, o jejum não deve ser uma prática constante. Diferentemente da oração, que deve ser uma disciplina permanente. Se você olhar comigo lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nós temos ali uma referência muito interessante, que diz, orai sem cessar. Nós encontramos na Bíblia uma recomendação, jejuar sem cessar. Devemos praticar sim o jejum, mas não é algo que devemos fazer constantemente ou direto, toda semana, a vida inteira, jejuando. Não vai fazer bem para a sua saúde. Com certeza você pode estar ali como aquela viúva que aos 37 anos o seu marido faleceu, e aos 80 e poucos anos, diz lá em Lucas, nos evangelhos, ela estava ali indo ao templo com jejum e oração. Não se casou, ficou ali durante aquele período de tempo, fazendo jejum e oração, um tempo longo, mas não era um jejum por um período de tempo só, e era um jejum parcial. Então, respondendo essa pergunta, o jejum e a oração devem ter a mesma intensidade. O jejum não deve ser uma prática constante, diferentemente da oração, que deve ser uma disciplina permanente. Sim, oração permanente. Orai sem cessar. Sejamos perseverantes na oração, praticando o jejum. Então, dentro dessa verdade sobre o jejum e oração, tem uma frase de William Shaker, ele foi um clérigo e escritor religioso da Inglaterra, isso em 1700 e pouco, 1717. Ele escreveu algo muito interessante acerca
do jejum e da oração. Ele diz o seguinte, até coloquei essa frase aí para você poder acompanhar. Pelo jejum, o corpo aprende a obedecer à alma. Pela oração, a alma aprende a comandar o corpo. A alma está no controle, tanto na questão do jejum, como diz ali, pelo jejum, o corpo aprende a obedecer à alma, e pela oração, a alma aprende a comandar o corpo. Então, quando você ora, você comanda assim na oração, você se sente, coloca-se diante de Deus em contrição, e o seu corpo é comandado, ou seja, não vou comer aquele alimento durante aquele período de tempo. Eu sempre tenho colocado, quando realizo o jejum, as pessoas me perguntam de que forma, por quê e para quê. Naquele momento em que eu vou me alimentar, tanto no café da manhã quanto no almoço, eu dedico aquele período à oração. O tempo que eu iria estar dedicando para a minha alimentação, eu estou dedicando aquele tempo para a oração. E a oração com propósito. Mas vamos ver agora algumas razões. Depois dessas verdades, talvez você tenha alguma outra verdade sobre o jejum que não foi mencionada aqui, mas você pode até compartilhar aí no YouTube ou talvez anotar também. Mas existem muitas outras verdades acerca do jejum que nós não colocamos aqui. Mas, enfim, essas já são algumas verdades básicas acerca do jejum que nós devemos saber. Quais são as razões acerca do jejum? As histórias dos jejuns na Bíblia nos mostram o quanto podemos precisar deles. Aí eu coloquei aqui alguns motivos pelos quais devemos jejuar. Podemos precisar de um jejum diante de uma calamidade em nossa casa, em nossa cidade, em nossa nação, em nossa igreja, igreja do Senhor, ou até mesmo diante de uma calamidade mundial. Podemos precisar de um jejum. Será que, olhando para o que acontece hoje, nós estamos precisando realizar um jejum? Vamos comigo, lá em Joel, agora está na projeção, você pode ele acompanhar. Em Joel, capítulo 1, versículo 14, eu vou ler aqui a minha Bíblia também. Joel 1,14 diz assim: convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Jejum bíblico. A quem devemos pedir socorro quando realizamos jejum? O texto está muito claro. A Deus. E o texto fala aqui que é sem distinção, tanto o servo quanto as autoridades deveriam praticar o jejum em toda a Judá. E qual o motivo? Era uma calamidade que estava acontecendo naquela nação. E naquela calamidade pública, o povo, Deus falou, Joel, vai lá e fala ao povo, vamos jejuar, vamos proclamar um dia de jejum, todos, sem distinção. E qual era a calamidade, irmãos? Vamos ver aqui na palavra de Deus, Joel capítulo 1, versículos 1 a 4. Essa orientação foi em função dessa calamidade. Uma terrível praga de gafanhotos atingiu o país como um exército bem treinado, e não sobrou sequer um fiapo de vegetação. Depois que eles passaram em sucessivos ataques, devorando tudo. Olha só o que diz Joel 1 a 4, e versículos 6 a 7. Isso não está na projeção, mas você pode acompanhar aí. Diz assim o texto: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos e a vossos filhos, e o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Irmãos, essa situação que vivemos hoje, com certeza, outras gerações vão saber. Um tempo atrás eu fui entregar uma medicação para uma paciente do posto de saúde, ali do Abaeté, e ela falou, meu avô faleceu naquele período que houve uma pandemia, uma cólera aqui no Brasil. E ela lembra da avó que faleceu, da tia também que ficou enferma. Então, as gerações vão saber disso, que acontece hoje também. E diz assim, versículo 4, o que deixou o gafanhoto, olha só o que aconteceu, aquela
calamidade. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Versículo 6 agora. Porque veio um povo contra minha terra, poderoso e inumerável, aqui acerca do gafanhoto, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa, falando do gafanhoto. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e fizeram brancos. Vocês lembram que um tempo atrás, o ano passado, tivemos uma nuvem de gafanhoto rondando o nosso país? O que aconteceu com eles? Foram combatidos? Graças, louvado seja Deus por isso. Imagine se além da pandemia tivéssemos uma assolação pelos gafanhotos na nossa agricultura. O abastecimento de alimento não parou. Os mercados estão cheios e graças a Deus por isso. Imagine se essa peste tivesse alcançado também a nossa lavoura, a nossa agricultura, a pecuária. Deus seja louvado por isso. Mas diante dessa calamidade, aquela calamidade ainda não havia terminado. Logo após o ataque dos gafanhotos, surgiu um período de seca muito grande. Era em função do que aconteceu, que deixou as pessoas e animais sem água e sem alimento. Estamos vivendo um período aqui em Curitiba, para quem está acompanhando aí o culto, talvez em outros lugares, outras cidades, estamos vivendo um período de seca aqui em Curitiba, onde há racionamento de água. 36 horas com água, 36 horas sem água. Imagine se faltar água, como é que ficaria? O povo, naquele período, ficaram sem água e sem alimento. Mas conforme a história registra, a situação se tornou extremamente crítica, a ponto de até afetar o culto no templo, tendo em vista que havia cessado as ofertas para a manutenção da casa do Senhor, naquele período. Hoje, muitas igrejas, até falo essa frase que nós muitas vezes vimos em alguns filmes e novelas, para quem assiste, qualquer semelhança é mera coincidência. Aqui não é mera coincidência. Isso aconteceu no passado e tem acontecido hoje também. Essa pandemia tem afetado muitos cultos, muitas igrejas, em função da falta da manutenção do alimento, ou seja, da oferta, do dízimo. Mas o povo de Deus, naquele momento, estava passando por essa dificuldade. Olha o que diz Joel 1,9. Diz assim, cortada, Joel 1,9. Cortada está a casa do Senhor. A oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Eles estavam passando por essa dificuldade, porque havia terminado a oferta na casa do Senhor. Mais à frente um pouquinho, no versículo 13, nós lemos também o seguinte, cingi-vos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Houve ali um cessar, porque as pessoas não tinham o alimento, não tinham a água, e em função disso deixaram de cultuar, deixaram de estar ali ofertando na casa do Senhor. E o versículo 16, mais à frente um pouquinho, nós lemos, acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo, ou seja, faltava alegria e regozijo na casa do Senhor. E nós louvamos a Deus, irmãos, que nessa situação de pandemia, de dificuldade, nós nos mantivemos fiéis. Não tem faltado. Embora alguns meses o Cláudio tenha falado para mim, pastor, estamos entrando no vermelho, mas Deus está suprindo, Deus está no controle, Cláudio. Deus está no controle, igreja. E você que é membro, você que tem nos apoiado esse trabalho, continue fiel. E Deus vai fazer com que essa pandemia passe ou Cristo volte antes. Mas nós sabemos que essa verdade é uma verdade latente ainda hoje. Podemos precisar de um jejum diante de uma calamidade. Diante de uma calamidade, tanto no nosso lar, quanto em nossa cidade, como está acontecendo, quanto também no mundo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, diante dessa calamidade extrema, Joel vem com essa orientação. Convoquem uma reunião no templo.
Eles podiam se reunir no templo e anunciam um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá, sem distinção, e peça socorro ao nosso Deus. Então, se nós tivermos que praticar um jejum, que nós vamos pedir socorro para quem? Para o governo? Peça a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, de tudo. Ele pode cessar essa pandemia a qualquer momento. Peça socorro a Deus. Ele pode intervir no seu casamento, na sua vida, no seu filho também. Peça socorro a Deus na sua igreja que está passando por dificuldade. Peça socorro a Deus. Então, diante dessa razão, precisamos do jejum diante de uma situação como essa. Será que estamos vivendo hoje? Será que o que estamos vivendo hoje, podemos dizer que é uma calamidade? Será que podemos ver em tudo isso a necessidade de pedirmos, de buscarmos um socorro para Deus? Busque a Deus diante do jejum. A segunda razão que essa mensagem nos leva a entender do porquê devemos aplicar um jejum, podemos precisar de um jejum para entender algumas coisas que acontecem conosco ou com a nossa família. Tem alguns textos que eu separei aqui, são duas referências. Neemias capítulo 1, versículo 4. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, nós podemos ler nesse texto que tendo o Neemias 1,4, acho que está na projeção, né? Tá. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante daquela calamidade na cidade de Jerusalém, dos versículos 1 a 3, nós vemos ali a explicação. O porquê que ele se aplicou em oração e jejum. Veio o seu irmão e falou, olha, aconteceu isso em Jerusalém. A cidade está assolada, o povo está na miséria. Os portões, as portas foram queimadas, o muro derrubado. E diante daquela notícia trágica, diante daquela calamidade, ele se colocou em oração e jejum para entender o que Deus faria com ele, para que ele pudesse ajudar o seu povo. E nós entendemos que nesse texto aqui, ele procurou buscar em oração e jejum, buscar a ajuda de Deus, e Deus o usou durante aquele período de oração e jejum. Ele chegou a pedir pecado pelos pecados dos seus pais também, por tudo aquilo que havia cometido o povo. E quando ele fez tudo aquilo, Deus colocou no coração de Neemias, olha, você vai lá e vai reconstruir os muros de Jerusalém. E com isso Deus foi abrindo as portas para que ele fizesse, mas foi necessário buscar a Deus em oração. Então podemos precisar de um jejum para entender algumas coisas que acontecem conosco ou com a nossa família. Talvez você possa falar, poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o meu casamento, com a minha esposa, com o meu esposo. Ore, jejue, busque a direção de Deus. Nessa situação toda que estamos vivendo hoje, tem a questão da agressão, sabe, do feminicídio, de todo tipo de violência que tem acontecido, mas precisamos buscar em Deus em oração e jejum, para entender, e Deus vai estar agindo em nossas vidas, diante dessa situação toda. Então, para entender o propósito de Deus, para entender o que está acontecendo, Neemias buscou, por um período, diz ali, alguns dias, não foi para sempre, alguns dias, ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Em Atos capítulo 9, um outro texto que eu coloquei na projeção, conta a história de Saulo, o perseguidor da igreja. E nesse texto aqui nós temos uma verdade que Paulo praticou por 3 dias. Atos capítulo 9, versículo 8 e 9 diz assim: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e durante os quais nada comeu e nem bebeu. Não tinha vontade nem desejo. Naquele período de jejum, ele ficou, diz o texto mais à frente, ele ficou orando a Deus, para entender aquilo que tinha acontecido. Poxa, eu estou perseguindo um povo que eu estou entendendo que não há mensagem que Deus mandou pregar. E nessa perseguição que eu estou realizando,
eu tenho certeza de que estou certo. Aí Jesus Cristo aparece a ele um pouco antes, ali no texto do versículo 7. O perseguidor dos crentes foi derrubado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, caiu em terra e ficou cego. E após esse período de cegueira física, Deus abriu os olhos dele espiritual. Então, talvez você esteja precisando do jejum para entender o que acontece com você. Talvez você esteja cego espiritualmente. E precisa jejuar diante de Deus para entender o que está acontecendo. Quantas pessoas hoje estão cegas? E precisa que Deus fale para você, talvez você não esteja, mas você seja usado por Deus para ir até aquela pessoa que está cega, ou mandar uma mensagem para a pessoa, orar com ela pelo telefone. Hoje é muito fácil, você pode orar. Grave lá uma oração e passe para a pessoa, olha, estou orando por você, ou pela sua família, e na oração Deus vai revelando aquilo. E diz o texto lá, vamos ler o texto de Atos capítulo 9, lá no versículo 11, Atos capítulo 9, versículo 11, nós temos ali que Deus convocou alguém para falar ao apóstolo, a Paulo, na verdade era Saulo ainda, né? Diz ali o Atos capítulo 9, versículo 10, diz assim, 9:10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está, o quê? Orando. Deus deu o endereço, o CEP, o número do telefone, o WhatsApp, e falou, vai lá, naquele endereço e vai orar ali, vai lhe colocar sua mão sobre a vida de Saulo, de Tarso. Ele está ali orando. E tem muitas pessoas hoje que não estão entendendo o que está acontecendo por ter aprontado algo contra o reino de Deus, contra o povo de Deus, e estão cegos, estão perdidos. E talvez Deus colocou no seu coração essa palavra que Deus colocou a Ananias, olha, vai lá e fale com aquela pessoa. Ele está orando lá, mas está cego espiritualmente. Ele precisa voltar a ver. E o que Ananias fez? Olha, ele ficou em pânico naquele momento, diz o texto ali, e viu entrar um homem chamado Ananias e impôs, no versículo 12, as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, versículo 14, para prender a todos os que invocam o teu nome. Medo de ir naquele desafio. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, diante daquela revelação de Deus para Ananias, vai, Ananias, não tenha medo. Vá, Ananias. Vá, Ananias. Talvez você esteja hoje ouvindo essa mensagem, Deus coloca, vá, Ananias, não tenha medo. Se aquela pessoa perseguiu os cristãos, se aquela pessoa fez algo que não deveria fazer, e você sabe que ele está cego espiritualmente, vá. E você tem visto que ele está cego espiritualmente, vá até aquela pessoa. Ore antes, jejue antes, para que Deus te dê autoridade para falar àquela pessoa. E o texto diz também, mais à frente um pouquinho, no versículo 17, então Ananias, entrando na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diz o texto aqui, versículo 18, lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Olha só que maravilha. Ananias, com aquele medo, falou, irmão Saulo, de longe, saudou, e ele falou, venha. Colocando a mão, houve ali aquele milagre. Orando por uma pessoa que estava orando e jejuando. Deus seja louvado por isso, irmãos. Que Deus possa nos usar nesse desafio também. O que nós podemos ver também nesse texto é que muitas vezes Deus pode nos abater em alguma atitude errada.
mas para entendermos o que está acontecendo, temos que aplicar o jejum e a oração. Algo muito interessante desse relato de Saulo é que ele não apenas fez um jejum de alimento, mas do seu próprio conceito sobre os cristãos. Por isso que Deus transformou a vida dele. Jejum do preconceito. Se você tem preconceito, faça um jejum de preconceito. É o que ele tinha também. E Deus mudou naqueles 3 dias a mente dele, o coração dele, para que ele pudesse ser transformado e fosse transformado pela palavra de Deus e pudesse pregar a palavra. A terceira razão que nós podemos encontrar aqui na Bíblia, com textos bíblicos, podemos precisar de um jejum como forma de lamento pelo nosso sofrimento. Você está sofrendo? Você tem alguém que sofreu nessa situação toda que estamos vivendo? Que perdeu a vida também por essa situação que estamos vivendo? É um motivo pelo qual podemos também jejuar diante de Deus. Olha o que diz lá em 2 Samuel 1,12. Quando Davi soube que morreu Saul e Jonatas, seu filho, olha só o que ele fez ali. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Motivo pelo qual ele tinha recebido a notícia da morte de Saul e Jonatas. Davi e todos que estavam com ele lamentaram e jejuaram até o final do dia, um dia inteiro de jejum. Lamentando, chorando e jejuando em função da morte. O que nós podemos entender, irmãos, que diante de tantas notícias de morte que temos vivido, ouvido e visto, o lamento e o choro e jejum mostram uma contrição diante de Deus e consideração também por aquela pessoa, por aquele ente querido que partiu. Motivo de jejuar, razão pela qual devemos jejuar, tem muitas. Essa é a terceira apenas que eu coloquei. Tem várias que eu quero colocar mais algumas apenas, não muitas. Mas temos aqui mais algumas razões pelo qual devemos realizar o jejum. A quarta razão que eu destaco para vocês nessa mensagem, podemos precisar de jejum como um tempo de conexão maior com Deus, para sermos orientados por Ele. Motivo pelo qual jejuamos. Um tempo de conexão com Deus para receber a orientação dEle numa situação difícil. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, nós lemos nesse texto, 2 Crônicas 20, versículo 3, que o rei, diz assim o texto, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Israel, em todo Judá. Josafá foi o 4º rei de Judá. Viveu nos anos 870, reinou 870 a 848 a.C. E nesse período ele foi ameaçado ali por uma guerra, por algumas pessoas que estavam se levantando contra ele, e naquele momento de ameaça era uma grande multidão que estava indo contra ele. Diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2, quando ele recebeu aquela notícia, ele ficou apavorado. E diante daquele pavor e medo que ele teve, ele buscou o Senhor e apregou um jejum em toda a Judá. Diante de um desafio grande que ele teve, diante daquelas ameaças que ele teve, ele buscou o jejum. E nós podemos ver o resultado desse jejum que ele teve, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Esse eu não coloquei na projeção, mas nós vamos ler aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Olha só o que Deus falou ao rei e a todos que estavam com ele. 2 Crônicas 20, versículo 15. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Mais uma vez nós reforçamos, irmãos, quando se levantam contra Deus, contra um servo do Senhor, contra uma igreja, você não está pelejando contra aquele líder ou contra aquela igreja, você está pelejando contra Deus, e a peleja não é nossa.
A batalha não é nossa, é Deus que vai lutar por nós. E foi Deus que lutou pelo rei Josafá. A vitória é certa em nome do Senhor. A vitória é certa em nome de Jesus. E quando nós olhamos para essa verdade aqui, diante das ameaças que podemos sofrer, o melhor recurso que podemos buscar é a Deus em oração e jejum. Ele pode nos responder assim como respondeu ao rei Josafá: não temais, nem vos assusteis, por causa da grande multidão, pois a peleja não é nossa, não é vossa, mas de Deus. Tem uma frase do pastor Emanuel Melo, que já esteve aqui na igreja, eu achei bem interessante, eu não sei se eu coloquei na projeção, mas ele diz o seguinte: quando estamos do lado de Deus, mesmo sozinhos, somos maioria. É uma verdade. Mesmo que sejamos pequeno número, mas você está diante de Deus, Deus está com você. A vitória é certa em nome de Jesus. Cremos nisso. A quinta razão pela qual devemos buscar praticar o jejum: podemos precisar de um jejum quando estamos para tomar uma decisão muito importante, como forma de demonstrar nossa dependência de Deus. Mais uma vez, em Atos, nós temos um exemplo de Paulo, depois de transformado pelo Espírito Santo, depois de ter sido batizado, depois de abrir os olhos. Olha só o que aconteceu com ele ali, em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo falou a eles, e o Espírito Santo fala ainda hoje a cada um de nós: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A importância dessa decisão, olhando para esse texto aqui, de enviar as pessoas certas para a obra de Deus, passou por um período de jejum e para a confirmação de Deus, para que Deus pudesse confirmar, e Deus confirmou. E mesmo tendo essa confirmação, eles jejuaram e oraram para enviar Barnabé e Saulo para o campo missionário. O resultado nós temos hoje. Saulo foi o evangelista entre os gentios. E por esse motivo nós fomos também alcançados por Deus, porque Deus usou uma pessoa. Mas antes dele sair para a sua empreitada, ele teve um período de oração e jejum. Quantas decisões importantes nós temos tido, temos realizado, sem ao menos orar, sem ao menos jejuar? Quando você tem uma decisão importante a tomar, ore. Jejue diante de Deus com um propósito santo. Busque uma conexão com Deus para entender o real motivo daquele momento. Ore e jejue e busque a confirmação de Deus. A sexta razão, eu vou até a sétima apenas. A sexta razão pela qual devemos aplicar o jejum: podemos precisar de um jejum quando a tarefa a ser executada por nós é maior do que a nossa capacidade. Será que nós podemos fazer tudo? Nem sempre, nem tudo. Mas nós entendemos aqui, havia momentos na vida dos seguidores de Jesus que demandavam oração e com jejum. Lá em Mateus capítulo 17, dos versículos 14 até o 21, nós temos um relato, eu vou ler só 2 versículos, que eles estavam ali para expulsar um demônio, ou fazer um milagre ali, mas eles não conseguiam, os discípulos de Jesus. E diz o texto também, Atos capítulo 17, versículo 20 e 21, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, tendo fé. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Jesus Cristo vivia praticando o jejum e a oração. Na sua condição humana, ele orava, jejuava, estava diante de Deus. E quando chegou naquele momento, com uma só palavra, ele expulsou o demônio. Essa casta, conforme ele falou, o povo estava ali numa situação difícil, eles não podiam expulsar aquele demônio, porque eles não praticavam o jejum. Então precisavam fazer. Então, diante dessa verdade, irmãos, que nós temos aqui na palavra de Deus, nós podemos precisar de um jejum quando a tarefa a ser executada por nós é maior do que a nossa capacidade.
Agora eu te pergunto, nós somos capazes de realizar tudo isso que nós temos feito nessa obra, nessa igreja? Será que eu sou capaz? Será que todos aqui são capazes de realizar o que Deus tem feito nessa obra? Os louvores, a bênção que é poder ouvir vocês cantando, louvando a Deus, ou na projeção, ou seja, em qualquer área. Não é por nós. Deus nos capacita. Olha comigo o que diz lá em 2 Coríntios 3,5, um outro texto também, para confirmar essa verdade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Nós temos aqui uma grande verdade, não é por nós que conseguimos realizar algo, é pelo poder de Deus. 2 Coríntios 3,5 diz, não que por nós, 2 Coríntios 3,5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, a sua suficiência vem de Deus, a sua capacitação vem de Deus, e louvado seja Deus porque Deus tem usado muitas vidas nesse período. Nessa reunião que tivemos ontem na comunhão, na diretoria da comunhão, muitos pastores compartilharam a dificuldade que eles estão tendo de manter o povo reunido. Hoje pela manhã até compartilhei sobre isso. Aqueles que estavam firmes permaneceram firmes. Aqueles que estavam em cima do muro usaram esse momento de pandemia para sair um pouco mais ainda. Então, diante de tudo isso, nós compartilhamos ontem que nossa igreja, graças a Deus, pela misericórdia de Deus e pela capacitação que Ele tem dado a cada um de nós, até compartilhei, nós tivemos, antes da pandemia, até uma mini orquestra aqui na igreja, lembram? Que maravilha! Quantas vidas foram levantadas que não faziam nada, estavam ali sentadas, na verdade, no banco, falando, eu não sou capaz. Houve uma situação difícil, uma calamidade nessa igreja, e as pessoas começaram a se levantar, e sendo usado por Deus. E Deus começou a usar. Aí eu compartilhei, do ano passado, nós tivemos 30 e poucas pessoas que foram inseridas no hall de membros dessa igreja. Não é por nós, irmãos, não é para honra e glória nossa, é para honra e glória de Deus. Ele que nos capacita a falar da palavra dEle, para as vidas que estão perdidas, precisando de Cristo como Salvador. Louvado seja Deus por isso, conforme diz Paulo aqui, ele fala aos crentes de Corinto, não é por nós mesmos. A nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, diante de tantas verdades e razões e motivos pelos quais devemos praticar o jejum, tem um jejum que eu coloquei aqui, que tem sido difícil de praticar para muitas pessoas. Inclusive, muitas vezes eu tenho me pegado nessa situação, com essa dificuldade. Este jejum que eu coloquei aqui é algo que talvez você possa falar, mas será que devemos fazer jejum também nessa situação toda? Olha só o que diz ali a projeção, o que diz a mensagem dessa noite. Podemos precisar de um jejum de nós mesmos. Como assim? De nós mesmos. Podemos precisar de um jejum de nós mesmos. A vaidade tem muitas formas de se manifestar. E jejuar e demonstrar orgulho por estar jejuando é vaidade, é um pecado diante de Deus. Se você falar, eu estou jejuando, eu estou fazendo, orando, jejuando, porque não, isso é uma vaidade. Lembra o que Jesus Cristo falou aos seus discípulos em Mateus 6, 16 a 18? Quando você for jejuar, não fique mostrando para todo mundo que você já está jejuando. Não vai ficar contristado, com o rosto ali, abalado, falando, não é isso. Você deve se mostrar para Deus. O coração contrito deve estar diante de Deus. E para as pessoas que estão à sua volta, tem que estar forte. Alguns dias atrás, conversei com uma pessoa que as pessoas falavam, como você é forte. Mas ela estava passando por uma situação tão difícil que as pessoas viram que ela estava baqueada por uma situação que passava. Ela precisava orar diante de Deus para encontrar forças. E o jejum faz parte também disso. E quando você ora e jejua diante de Deus, não para os homens, você se encontra força. E quando nós olhamos aqui para jejuar de nós mesmos, é o que acontecia com o fariseu. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 12, se você puder
acompanhar também na sua Bíblia ou na projeção, Lucas 18, versículo 12, nós temos o relato ali de duas pessoas que foram ao templo para orar no mesmo momento. Mas o versículo 12 diz assim: jejuo, ele falou, o fariseu, olhando, orando de si para si mesmo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aquele fariseu precisava fazer um jejum de si mesmo. Ele estava cheio de si, mas vazio de Deus. Vaidade, preconceito, ódio quanto ao publicano. E ele começava a apontar: aquele ali, olha, eu não sou como aquele, mas eu jejuo, tá? Eu faço oração, eu dou o dízimo, sou fiel ao Senhor. Jejum de nós mesmos precisamos muitas vezes realizar. Ele precisava fazer urgentemente um jejum até a próxima vez que fosse ao templo, porque o texto termina dizendo que eles saíram lá daquele jejum, um saiu justificado, diz o versículo 14, digo-vos que esse desceu justificado, o publicano, para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, Cristo falando. Então, diante de Deus, devemos nos humilhar, reconhecer a nossa pequenez e a nossa dependência de Deus. O jejum de nós mesmos, como João falou, importa que ele cresça e eu diminua. Essa é a verdade que nós temos da palavra de Deus. Como podemos aplicar isso que aconteceu com o fariseu? Se tem sobrado em nossos corações o ódio, devemos fazer um jejum de ódio também. Ódio por tudo que tem acontecido, até contra o presidente, ou contra os partidos, ou contra a pandemia, devemos fazer um jejum de ódio. O ódio não pode fazer parte do nosso coração. Irai-vos e não pequeis, diz a palavra de Deus. Façamos um jejum de ódio. Se tivermos ódio, está sobrando no nosso coração, façamos um jejum de ódio. Se tem sobrado egoísmo nas nossas práticas também, por que não fazemos o jejum de egoísmo? Egoísmo é aquela pessoa que faz tudo para si, egocêntrica também, é aquilo que só quer saber dele, para ele, e por meio dele mesmo, não de Jesus Cristo. Devemos fazer um jejum se você se sente egoísta. Nesse período de dificuldade, quantas pessoas estão precisando urgentemente de uma ajuda? Mas não, é meu, é só meu, eu não posso usar. O carro é só meu. Essa semana eu fui ajudar uma família e falei: olha, que esse carro possa ser desgastado com a obra de Deus. Recentemente fui mandar lavar o carro no lavacar. As pessoas perguntaram: você trabalha como pedreiro? De tanta coisa que tinha dentro do carro. Mas irmãos, nós devemos, se você tem se sentido egoísta diante de tudo que você tem praticado, faça um jejum do egoísmo. Tire de você isso. Coloque-se diante de Deus. Se tem sobrado palavras que não edificam nos seus lábios, ou postagens no Facebook, desabafos que não edificam, faça um jejum desses desabafos, dessas postagens, dessas palavras que não edificam. Faça um jejum. Se tem sobrado críticas às ações dos outros, por que não fazer um jejum também de críticas? Tem pessoas criticando aí a igreja por estarmos ajudando muitas famílias. Devemos fazer um jejum também, de nós mesmos. E concluindo essa mensagem, não estou ainda na conclusão, ainda tem mais alguns textos para lermos, tá? Eu coloquei essa frase para nós refletirmos também. Jejuar é ter menos para ser mais. Essa é a verdade. Jejuar é ter menos de nós mesmos para sermos mais dependentes de Deus. Essa é a verdade. Jejuar é ter menos para ser mais. Quando você tem menos, quando você busca se colocar diante de Deus e dizer: olha, eu sou pequeno diante do Senhor, eu nada posso diante do Senhor, mas o Senhor me capacita. Pelo poder do Espírito Santo eu posso fazer algo, e o Senhor tem me usado. Aí Deus começa a te capacitar, a encher dele, do poder dele, o poder que opera em você, é o poder dele. Quando jejuamos, negamos que a nossa felicidade vem da comida,
quando jejuamos, negamos que a nossa felicidade vem da bebida, ou que a nossa felicidade vem do Netflix, ou de outras questões mais. Quando jejuamos, nós negamos que a nossa felicidade vem de tudo isso. A nossa felicidade vem unicamente de Deus. Porque quando você jejua, e o jejum é bíblico, você vai se colocar em oração, para olhar para o céu e buscar a Deus. Se você orar, se você jejuar sem orar, não é um jejum bíblico, é outro jejum. Jejum físico, não espiritual. Então, olhando para essas verdades, irmãos, diante de tantas verdades e razões para praticarmos o jejum, eu gostaria de concluir essa mensagem com um texto onde o povo de Deus, no Antigo Testamento, conhecendo tudo isso, eles estavam agindo de forma errada quanto ao jejum. Estavam agindo de uma forma que não estava abençoando ninguém. E Deus estava olhando lá do céu e falando: olha, não é isso que eu quero de vocês. Vamos ler lá em Isaías 58. Isaías 58, nós temos essa verdade acerca do jejum. Isaías 58, versículos, nós vamos ler até o 12, está na projeção. E vou fazendo aqui a aplicação enquanto nós vamos lendo. Versículos 1 a 7, no primeiro momento, diz assim. Aqui o texto diz: observância devida do jejum. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta, e anunciai ao povo, ao meu povo, a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma aquele dia do jejum, que eu falei de Jeremias e de Levítico? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, aí vem a resposta, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, eles estavam praticando o jejum, versículo 3, mas estava ali não pensando na conexão com Deus e nem na necessidade do próximo. Estavam cuidando dos seus próprios interesses. Eu vou fazer o jejum, mas eu vou cuidar da minha vida. Não quero saber de outra pessoa, não quero saber... Não é isso que Deus pede no jejum. Quando jejuamos, devemos estar em conexão com Deus. Devemos buscar a adoração a Deus, a nossa dependência de Deus. E o que o povo estava fazendo? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. E exigir ainda que faça todo o vosso trabalho. Olha só o versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho o iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, se estamos praticando um jejum fora da vontade de Deus, Deus não vai nos ouvir. Assim como Deus não ouvia aquele povo naquele período de jejum. Porque eles estavam praticando um jejum para rixas, para contenda. Dá para aplicar isso nos nossos dias? Se nós aplicamos o jejum, mas não suportamos uma pessoa que tem nos ferido, machucado, tem nos provocado, devemos jejuar daquela questão que falamos há pouco. Jejuar do ódio, do preconceito. Mas o povo estava praticando um jejum para rixas e ferindo ali, diz, com um punho iníquo. E olha só o que Deus pergunta aqui para o povo, que Deus coloca. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável do Senhor? Será que esse é o jejum que Deus pedia? Fazendo tudo aquilo antes, cuidando dos próprios interesses? Não.
Se estivermos jejuando, temos que cuidar dos interesses de Deus e abençoando as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo com dificuldade, Deus vai nos usando. Com as nossas limitações, Deus vai nos usar. E ele continua falando, porventura não é esse jejum que escolhi. Aí vem aqui a resposta. Que sortes, vou ler novamente, porventura não é esse jejum que escolhi? Que sortes as ligaduras da impiedade, desfaças ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha, lá vem aquela pessoa, vou me esconder dela. Vai pedir algo para mim, eu estou em jejum, não posso ajudar. Não é isso que Deus fala na sua palavra. No momento do jejum, temos que praticar uma boa ação, temos que praticar aquilo que Deus nos coloca. Se estamos em jejum, Deus vai colocar pessoas na nossa vida, desafios para entender, você está em conexão comigo? Você vai ter que praticar o jejum bíblico, o jejum santo. Não importa, pode ser uma pessoa, pode ser uma multidão, Deus vai nos capacitar para ajudar naquele período de jejum, irmãos. A nossa igreja, nesse tanto tempo que nós estamos aqui, nos 46 anos e 36 que fará agora que eu estou nessa igreja, nós nunca vivemos uma situação como essa e nunca fomos tão abençoados como estamos sendo agora. Em que a igreja está mobilizando, ajudando muitas famílias, como diz ali o texto, versículo 7, que repartas o teu pão com o faminto. Como tem sido abençoada a igreja, com vocês trazendo cestas de alimento, alimentos não perecíveis e perecíveis também. E Deus tem abençoado grandemente a vida de vocês, a vida da igreja também, em tudo isso. Vale a pena. Mesmo que seja para uma pessoa, vale a pena. Nesse versículo 7 nós temos a grande verdade. Não podemos, diz o texto, não te escondas do teu semelhante. Deus, seu semelhante pode ser estrangeiro, pode ser qualquer pessoa. Não se esconda dele, se ele vem com essa necessidade. Para ele, vai valer a pena. Existe uma ilustração de uma pessoa que passeava pela praia, quando de repente veio um cardume de peixe na areia. E aquela pessoa, vendo aquela situação daqueles cardume de peixe grandes, enormes, ele começou a jogar um a um para dentro do mar. Aí passou uma pessoa de longe, olhando aquela situação toda, e falou, não vai adiantar, rapaz. Você não vai conseguir jogar todos os peixes de volta para dentro do mar. Aí ele pegou um peixe e falou, olha, mas para esse aqui vai valer a pena. E jogou para dentro do mar. Para esse aqui vai valer a pena. E jogava para dentro do mar. Ou seja, colocava o peixe no lugar onde deveria estar. Então, quando você ajuda alguém que está passando por dificuldade, seja ela qual for, para aquela vida vale a pena. Vale a pena. Vale a pena nos desgastar na obra do Senhor. Irmãos, vocês não sabem a alegria que é de ver vidas sendo abençoadas por vocês, pela igreja, por nós. Quando a gente leva uma cesta de alimento, quando a gente leva um móvel, as pessoas olham para aquela ação que nós estamos fazendo, independente de quem quer que seja. Elas ficam felizes, choram, agradecem, não tem palavras para agradecer. Vale a pena, para essa pessoa valeu a pena. E não precisamos soltar rojões para fazer isso. E Deus está nos usando esse verdadeiro jejum na nossa vida. E quando praticamos isso, quando realizamos este jejum, eu venho para uma palavra que o pastor Mauro falou na quarta-feira passada, agora na mensagem que ele trouxe. Ele falou que jejuar é alcançar as bênçãos de Deus. E nesse texto de Isaías 58, Deus iria abençoar tremendamente todo aquele que individualmente aplicasse o jejum de forma correta. E essa bênção se estenderia até as futuras gerações daquele povo que estava aplicando o jejum de forma correta. Olha comigo o que diz o versículo 8 até o 12.
Quando você praticar tudo isso, quando você desatares ali a ligadura da impiedade, quando você começa a servir as pessoas e começa a atender aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão pobres, aqueles que estão famintos, não se esconder do seu semelhante, o versículo 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem desdenha, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha quantas bênçãos, 4. Só nesse versículo. E então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro. E ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaça, o falar injurioso, tire tudo isso, faça um jejum de si mesmo. E Deus vai dizer: eis-me aqui. A tua justiça vai florescer, vai romper como a luz do dia. Mas o versículo 10: se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Até isso. Se está andando em escuridão, ou seja, com alguns problemas na sua vida, vai ser como o dia, meio-dia, ou seja, vai estar muito claro para você, porque você está sendo guiado, dirigido por Deus. E o texto é tão maravilhoso que ele completa dizendo no versículo 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, secos, em outras versões, e fortalecerá ou fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Louvado seja Deus por isso. O Senhor, essa é a bênção do Senhor para aqueles que praticam o verdadeiro jejum. E essa bênção posso alcançar a cada um de nós, mesmo que estejamos em lugares secos, mesmo que estejamos olhando assim: pô, não tenho perspectiva para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, conforme diz o hino 347 do cantor cristão. Faça isso. Quando você ajuda uma pessoa que está necessitada, Deus vai olhar do céu e vai falar: eu vou ajudar esse meu servo também. Não é uma troca que nós fazemos, mas vale a pena, porque só o benefício que temos de ajudar, só a alegria de poder ver a alegria na vida das pessoas que estamos ajudando, vale a pena. O Senhor te guiará continuamente. Como eu falei há pouco, a bênção do Senhor não é só para você hoje. Para você hoje. Não é só para a minha vida hoje. É para as futuras gerações. Olha só o que diz o versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, a bênção do Senhor se estende para a sua vida hoje. E quando você pratica a bondade, quando você não retém aquilo que Deus te colocou, os seus filhos vão olhar: poxa, meu pai e minha mãe fazia isso, minha avó faz isso. Recentemente eu ouvi de uma neta: eu quero trabalhar com esse projeto também, porque minha avó faz isso, eu tenho isso, está no sangue, porque eu consigo ver isso na minha avó. Essa jovem falou. Isso é bênção, vai multiplicando geração em geração. A bondade do Senhor vai se multiplicando e vai se multiplicando. E se nós estamos precisando de um jejum de nós mesmos, egoísmo, arrogância, soberba, temos que colocar isso no chão, no lixo, e colocar-nos dependentes de Deus, para que Deus possa agir na nossa vida. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, Deus, Ele deseja nos abençoar, mas devemos conhecer e aplicar o jejum de forma correta e com temor de Deus. Que Deus nos ajude a reconhecer essas verdades e razões para praticar o jejum. Antes do desafio que eu gostaria de fazer nessa noite, tem uma mensagem que eu vou pedir para os meninos da projeção ali, o Márcio e o Cris, que estão conosco, uma mensagem cantada pela Cláudia, que eu
Nós fizemos ali uma montagem de um vídeo, e ela gravou em casa, e em casa eu fiz a edição, e Deus nos abençoou com essa mensagem cantada. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem. Depois vamos fazer um desafio e vamos terminar com uma oração. Vamos ouvir essa mensagem cantada. O Senhor te guiará continuamente, fará tua alma em lugares secos, fortalecerá teus ossos e serás como jardim regado, como manancial, cujas águas nunca faltam, nunca faltam, e serás como manancial, cujas águas nunca faltam. O Senhor te guiará continuamente, fará tua alma em lugares secos, fortalecerá teus ossos e serás como jardim regado e como manancial, cujas águas nunca faltam, nunca faltam, e serás como manancial, cujas águas nunca Amém. Amém. Você quer essa promessa para a sua vida? Quantos gostariam de ter essa promessa na sua vida? O Senhor te guiará continuamente. Continuamente. O Senhor tem nos guiado continuamente. Até quando? Não sabemos. A certeza que temos é que nós estaremos com Ele, quer durmamos, quer acordamos, quer vivamos ou morramos, estamos com o Senhor. Essa é a garantia, é a alegria que temos. E se Ele nos dá a oportunidade de jejuar, de orar, por que não fazê-lo? Por que não buscar uma intimidade maior com Deus? Então, essa promessa do texto de Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma. E quando você tem uma alma farta por Deus, e até em lugares áridos, secos, nós temos ido, Ele fortificará os nossos ossos, a nossa vida.
E nós seremos, como diz o texto, como um jardim regado, como um manancial. As águas nunca vão faltar em nossas vidas, amém? Então, diante dessa grande verdade, grande promessa de Deus, nós vamos lançar agora um desafio. Junto com o Ministério de Intercessão da Igreja, conversando com a minha esposa, ela tem lá um grupo de intercessoras. Nós temos os intercessores da nossa igreja, eu peço até aos irmãos que coloquem na projeção ali. Nós temos muitas igrejas fazendo aí esse desafio de jejum e oração. Uns estão fazendo aí por 21 dias, outros estão fazendo até o final do mês, outros fazem por uma semana. E o nosso desafio para você que está acompanhando esse culto nesse momento é que façamos um jejum e oração durante 6 dias. Nós temos aí um desafio. Quais são as razões para jejuarmos? Você viu na mensagem? Várias razões. Talvez você tenha a sua razão particular. Caso você queira compartilhar, nós vamos ter depois uma relação de motivos de orações, que nós sempre passamos na quarta-feira. Estaremos nesse período do dia 15 a 20 desse mês, num período de oração. Lembra que nós falamos do jejum parcial ou integral? Tem muitos que fazem o jejum das 6 da manhã às 14 horas, outros fazem das 6 às 6, às 18 horas, naquele período tomando água, tomando cuidado com a questão da sua condição física, orar naqueles momentos em que você iria se alimentar, colocar diante de Deus os motivos pelos quais você vai estar colocando diante do altar de Deus, com contrição de coração, contrição de alma, buscando a dependência de Deus. Coloque diante de Deus o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, a economia, os vizinhos, parentes e amigos, tudo aquilo que está no seu coração, que você percebe, eu preciso colocar diante de Deus em oração e jejum. Então o desafio, junto com, até conversando com a minha esposa, ela, no mesmo pensamento, ela falou para mim antes de terminar, antes de concluir essa mensagem, eu tenho esse pensamento para essa semana. E eu já tinha colocado na mensagem esse desafio. Só faltava fazer a arte para passar aí para vocês. Então o desafio é esse. Durante a semana, do dia 15 de amanhã até sábado, faremos um jejum. Caso, assim como Joel capítulo 1 fala do desafio. Foi convocado todos, sem distinção, para fazer o jejum. Na verdade, eu estou convocando a igreja, mas você fica na liberdade de fazer ou não. Deus vai colocar no seu coração. Se você percebe que estamos numa necessidade de fazer um jejum, jejue. Coloque diante de Deus todos esses motivos pelos quais devemos jejuar. E Deus vai agir na sua vida, vai agir na nossa vida também, como igreja, como cidade, como família. Então esse é o nosso desafio para essa semana. Nós tivemos o último jejum realizado nessa igreja, foi em 2018, não sei quantos lembram, quantos estavam aqui. Foi do dia 21 a dia 26 de maio de 2018, foi 6 dias de jejum. Nós havíamos passado por uma grande dificuldade, por um grande problema, e Deus nos deu a bênção logo após essa semana que realizamos de jejum, no mês de maio de 2018, foi do dia 21 a dia 26 de maio. E logo após esse período de jejum, de uma semana, depois teve mais pessoas realizando jejum, nós começamos a obra de reforma nessa igreja. Logo depois, o projeto nasceu e Deus foi fazendo a obra, estamos com um templo novo, reconstruído, graças à bondade e à misericórdia de Deus. Que Deus possa reconstruir a sua vida, o seu lar, reconstruir o nosso país, nossa cidade, nessa questão que estamos vivendo hoje. Amém? Nós vamos terminar com uma última oração. Que Deus possa abençoar e confirmar essa mensagem em nossos corações e em nossas mentes nessa noite. E logo após essa oração, nós vamos mais uma vez ouvir e ver aquela canção que foi ali ministrada, de Isaías 58. Pai, te agradecemos pela tua palavra que ouvimos, pelo desafio, Deus, que o Senhor nos colocou agora, Pai, de realizarmos um período de 6 dias apenas de jejum. Muitos farão, muitos não farão. Muitos farão parcial, das 6 às 14, outros farão de forma integral. Deus, que o Senhor possa nos ajudar. Ó Deus, a nesse período de jejum, lembrar do real motivo que estamos jejuando, que é para glorificar em primeiro lugar o Senhor, buscar o socorro do Senhor diante dessa calamidade que estamos vivendo.
Não só a nossa igreja, não só a nossa cidade, mas muitos têm feito, ó Pai, esse período de jejum. Que o Senhor possa nos ajudar, nos desafiar, ó Deus, a ver a sua mão poderosa sobre esse momento de dificuldade, ó Pai. Abençoe cada lar, cada família, cada casal, cada filho, ó Deus, diante desse grande desafio que estamos vivendo. Nos ajude, ó Deus, a ver a sua mão poderosa agindo. Que o Senhor possa abençoar esse momento, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos.